Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Pomcast nessa semana. Queremos agradecer já você que está online conosco, que está assistindo aí pelas nossas plataformas, né? Queremos dizer que nós estamos aqui pela Rede Osana de rádio e televisão. Também estamos pelas plataformas aí, da minha plataforma, né? No YouTube, no Facebook. E você já pode ficar à vontade para compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você acha que precisa, né, de receber esse conteúdo que nós teremos aqui, né? Já está aqui após nossos convidados. Com certeza hoje vai ser algo tremendo, assim como foi nas outras semanas. E eu quero que vocês compartilhem, né? Peguem agora o link dessa transmissão, compartilhem com várias pessoas que você puderem. Compartilhe aí com as pessoas que você nos grupos, né, das igrejas, nos teus grupos de WhatsApp aí, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Já queremos aqui apresentar nossos convidados, né? Com certeza hoje vai ser algo tremendo, né? Estamos aqui comentando, né? Está aqui conosco o pastor Giorgetta, pastor Elaine, né? Bom dia. Que alegria termos aqui vocês, né? E eu estava aqui procurando assim priorizar algumas informações, né? Porque são tantas, né? Eu acredito que esse tempo que nós temos aqui vai ser pouco, né? Mas como eu sempre digo, as portas estão abertas. Talvez a gente marque outros dias aí esse caso, e com certeza vai ficar alguns assuntos aí para a gente tratar né, em outros dias, né? Então temos aqui empresários, médico, empresário, pastor, e aí vai, né? Então a minha grande curiosidade, eu creio com todos que estão assistindo aqui, é como é que vocês fazem para conciliar tudo isso? Essa é a minha dúvida, né? A minha percepção, apesar que eu conheço vocês há bastante tempo, acompanho vocês, mas assim, a grande curiosidade é saber como que vocês conseguem conciliar isso, né? Então, vocês têm um ministério, eu vou dando aqui uma lista mais ou menos do que eu conheço vocês, depois vocês vão estar falando, né? Vocês têm um ministério, uma igreja, né? São pastores, tem uma clínica, né? O pastor e doutor, né? E aí vocês têm um trabalho muito forte, focado aí sobre os casais, que é uma coisa que provavelmente a gente vai explorar bastante hoje, né? Porque é um assunto bem interessante, bem necessário hoje, né? Há uma carência muito grande nessa área aí. Então a gente vai explorar bastante isso, né? Não sei quem é que começa a falar aí, né? Primeiras damas. Primeiras damas. Então vamos lá. Me explica aí, pastor. Conta um pouquinho da história, como que foi. Amém. Então, a gente tem as clínicas, né? Essas 3 clínicas aí que a gente tem graças a Deus, né? O Senhor tem nos abençoado. Temos a loja também, né? Temos a Casa das Pedras, tem a universidade, tudo. E tem algo que mora no nosso coração mesmo, que é esse encontro de casais, onde a gente, né, a cada 3 meses, né, a gente faz esse encontro em Gramado, e o nome já é Palco de Milagres, né? Onde a gente tem visto, assim, temos sido testemunhas oculares de grandes milagres ali de família, assim. Tanto é que o nome, né, acabou sendo Palco de Milagres em função de tudo que a gente tem visto Deus fazer. Realmente é palpável os milagres, a presença de Deus naquele lugar. Há quantos anos está acontecendo só para nós, já que tu falou? Que dia? São mais 14 ou menos anos. 14 anos. 2009, maio de 2009, a gente fez o nosso primeiro encontro de casais lá em Gramado. E agora, mês passado, a gente fez o 45º encontro de casais. Então já são 45 encontros lá em Gramado. E mais 6 que já fizemos em Carazinho, que também depois a gente vai ter uma oportunidade, quem sabe, de comentar, de pastores que vieram, conheceram o trabalho e resolveram implantar. E hoje, então, nós também 2 vezes por ano vamos a Carazinho para ministrar também esse trabalho. Que tem restaurado, assim, o que a gente, como a minha esposa falou, ela realmente, assim, quando ela expressa que Palco de Milagres, realmente é isso que a gente tem visto. Um final de semana, Deus mudando a história de vidas, né? Interessante. Mas pastor, doutor Giorgetta, né? Quem não conhece essa figura aí, né? Então, principalmente as mulheres, né? Estavam comentando, quem já não passou lá na Ecos, né? Na clínica. Quem já não fez lá, né, um exame lá na Ecos, lá de Sapiranga. E me fala um pouquinho assim, pastor, da sua história, trajetória, como é que é assim,
depois de médico, né, se tornar pastor e aí fazer um trabalho. Na verdade, eu me converti em Porto Alegre em 91. Aí depois, quando vim morar em Sapiranga, acho que em 93, vim morar em Sapiranga, eu deixei de congregar. E depois de 7 anos, eu acabei viuvando ali em 95. Depois, em 97, nós casamos, conheci a minha esposa. Tanto eu quanto ela, naquela época, estávamos assim, desviados dos caminhos do Senhor, né? Mas voltamos, casamos, depois de 1 ano e meio, nós voltamos para o Evangelho, na Quadrangular, que era onde ela tinha nascido por Evangelho. E a partir dali, as coisas são muito curiosas com Deus, né? Eu me lembro que naquela época tinha a corrente do impossível. Tinha as quartas-feiras o culto da corrente do impossível. E ela me convidou para ir num culto, justamente numa quarta-feira. E eu me lembro que nós estávamos ali em negociação numa casa. E várias casas a gente tinha tentado fazer proposta, não dava certo. E naquela quarta-feira que eu fui nesse culto, ela disse, corrente do impossível. Na hora que o pastor chamou para quem gostaria de fazer um propósito de 7 quartas-feiras, estar ali apresentando um propósito, eu levantei, fui na frente e coloquei, Senhor, eu gostaria que a minha proposta fosse aceita, né? Nós tínhamos feito uma proposta para o proprietário de uma casa que nós estávamos procurando em Novo Hamburgo. Várias propostas, mas nenhuma delas. Nenhuma delas, né? Nós tínhamos mais uma proposta para uma outra casa. E aí eu apresentei para Deus, então, esse propósito. Se ele aceitasse, então eu ia fazer essa corrente por esse propósito, né? E aí, na quarta-feira foi o culto à noite. Na quinta de manhã, o proprietário nos liga, aceitando a proposta que eu havia feito para ele, né? E foi uma proposta, assim, que só por Deus para ele ter aceitado. Eu me lembro na época. Verdadeiro milagre, então. Milagre. Então, assim, eu fiz uma corrente ali. Daquela corrente em diante, eu nunca mais parei. De lá para cá, a gente já são 24 anos que a gente está congregando. Depois de um tempo congregando, nós tivemos a oportunidade, eu e ela, de fazer um curso de teologia. Fizemos o curso de teologia. Somos 3, né? E aí, a partir dali, então, a gente já começou uma congregação vinculada ao ministério que nós estávamos congregando na época, aqui em Araricá. Depois, uma série de situações, ficamos independente ali o ministério. Aí nasceu o Ministério Resgate, né? Que é o que... Dia 7/7 de 2007. Vou fazer aniversário na semana que vem, né? Semana que Olha vem, só. 7/7 de 2007. Então, a gente deu início ao Ministério de Adoração e Resgate aqui em Araricá. Tivemos um tempo aqui também em Sapiranga, mas hoje a gente está só focado em Araricá. E de lá para cá, então, essa questão de ser médico e pastor, né? Que o pessoal muitas vezes me questiona assim, mas como que um médico, né, acredita tanto assim em Deus? Mas aquilo que a gente já vivenciou, quem tem experiência com Deus, não tem como negar a existência. Então, eu tive várias oportunidades de um relacionamento assim com o Espírito Santo, de ter sido impactado pelo Espírito Santo. E o trabalho secular, né, ele realmente tira muito tempo da questão ministerial, né? Então, a gente faz para o ministério, mais focado nessa questão dos casais, 3 vezes por ano. E semanalmente os cultos, a gente tem um culto de oração, um culto dominical, que a gente fica então realizando. Hoje, graças a Deus, Deus colocou pessoas, né, pastores, para nos auxiliar. Pastores que têm, digamos assim, quase que exclusividade para estar atendendo a demanda que tem uma igreja, né, de visitas, tudo, porque realmente nessa parte a gente deixa um pouco a desejar. A gente antes focava muito nisso e acabamos deixando a nossa família em segundo plano. E teve isso um preço, né? Mas graças a Deus, em 2020 a gente conseguiu fazer diferente. Eu passei para o nosso pastor auxiliar o comando da igreja e nós assumimos mais a nossa casa. Dentro dessa linha que você está falando, eu creio que todos os pastores cometem esse erro, né? Porque a igreja é uma demanda, como o senhor falou, muito grande, né? Então, se você for começar a abraçar tudo sozinho, você não dá conta, né? Então, alguma coisa vai ficar deixando. Alguma coisa vai ter que abrir mão. Então, realmente, hoje o segredo é conseguir delegar funções e saber que dentro da igreja tem muitas pessoas capacitadas, né, que pode exercer até melhor do que a gente, né? Essa é a grande questão. Eu falo que, por exemplo, hoje, numa igreja, tem
irmãos mais velhos, né? Aqueles que nem uma família grande. Uhum. O pai às vezes não consegue cuidar de todos numa família grande. Aí o irmão mais velho acaba cuidando, dando assistência para os irmãos mais novos. Então aqueles que são mais maduros na fé hoje também têm nos auxiliado, né? Com esse cuidado daqueles que estão chegando, né? Porque esses que estão chegando precisam de um cuidado maior. E nem todos o pastor vai poder estar cuidando, né? Exatamente. Na verdade, o grande mandamento, o grande ide de Jesus foi esse, né? Eu sempre costumo dizer, Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e fazei membro de igreja, né? Então, quando a gente segue essa linha, obviamente, você trabalha em cima de um discípulo e esse discípulo vai multiplicando e assim, né, que acontece a grande multiplicação dentro das igrejas, né? Mas assim, pastor, eu gosto de, quando eu converso com, no seu caso, pastor e médico, eu gosto de comentar sobre o assunto, né, de a ciência versus espiritualidade, né? Hoje eu estou trabalhando numa área, né, estudei agora há pouco tempo sobre mais a ciência, né, estudei teologia no início, então como terapeuta hoje, na minha função, né, eu estudei a ciência. Eu vejo que há hoje muita ligação, né, entre a Bíblia e a ciência, ou seja, a espiritualidade com a ciência. Uhum. E poucos profissionais hoje estão descobrindo isso. Né? Então, vendo o senhor hoje como médico, né, dentro da ciência, e pastor dentro da espiritualidade, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa associação. Eu vou dizer o que eu percebi, assim, que tem muitas coisas que é usado na ciência e é usado também na questão espiritual, só que é denominado de outra forma. Tem um outro nome, mas são as mesmas coisas, né? Não sei se o senhor... Sim, a questão assim, da espiritualidade no meio acadêmico médico, né? A grande maioria não acredita em Deus, né? Não Exatamente. Acreditam na ciência, uhum, né, como base para tudo. Só que médicos que têm se convertido e têm experiências, alguns relatos até a gente já ouviu de médicos que têm a experiência de testemunhar que pacientes com fé, né, eles têm um processo de recuperação e cura muito mais rápido de pacientes que não têm assim uma ligação com Deus mais forte, né? Então, alguns testemunharam, principalmente neurocirurgiões que lidam com essa parte cerebral, eles veem resultados assim que eles consideram como um milagre depois de ver a recuperação de pessoas que se submeteram a cirurgias cerebrais, no caso, né? E tiveram uma recuperação surpreendente. Eles mesmos não esperavam tanto da cirurgia, mas pacientes que entraram e clamavam, oravam e testemunhavam muitas vezes para os seus médicos, né, aquilo que elas acreditavam. Então, quando uma coisa assim começa a se repetir com muita frequência, eles têm que realmente entender que existe algo diferente, né? Então, sim, hoje a gente vê que Deus tem alcançado muitos médicos e eu vejo também com esse propósito, né, de ser um instrumento no meio onde eles trabalham. Uhum. Eles não estão talvez dentro de uma igreja, mas eles estão dentro de um hospital, eles mesmos sendo um instrumento de Deus, né? Então eu graças a Deus fui alcançado por essa graça, assim, mas eu vejo assim que desde pequeno eu consigo já entender que Deus tinha algo comigo, porque eu me lembro que com um colégio eu ficava pensando muito em Deus e eu me lembro uma certa ocasião que eu estava na 6ª série, professor de religião, eu estudava no colégio marista, e o professor de religião naquela ocasião ele disse assim: você sabe o que é uma eternidade? Vocês imaginem o planeta Terra como se fosse uma grande esfera de aço e um pequeno beija-flor viesse e desse uma pequena bicada naquela esfera de aço. Por mínimo que fosse o desgaste com aquela bicada daquele beija-flor, houve um desgaste naquela esfera de aço. Agora vocês imaginam se a cada 1000 anos esse beija-flor viesse e desse uma pequena bicada naquela esfera de aço do tamanho do planeta Terra. Quanto tempo vocês imaginam que levaria para acabar com aquela esfera de aço a cada 1000 anos, um beija-flor dando uma bicadinha naquela esfera? Então isso é que ele colocava para nós, isso é eternidade. E aquilo eu gravei até hoje, eu estava na 6ª série, mas eu gravei assim, é muito tempo, né? É muito tempo. E aí quando a gente vê depois a questão de Jesus falando da vida eterna, né?
mas existe um caminho para essa vida eterna, a gente fica um pé atrás, opa, tem inferno, mas tem uma vida eterna com Deus. E a vida eterna é muito tempo, né? Daí vem aquela figura do beija-flor, cada 1000 anos dando uma bicadinha numa esfera de aço. Então, eu acredito que desde pequeno, assim, eu tenho uma ligação de orar, intimidade com Deus. E fui alcançado por essa graça. E aí depois tive a felicidade de encontrar minha esposa, que quando eu conheci estava desviado, mas depois eu creio que Deus une propósitos, né? E quando nos uniu, eu creio que tinha esse propósito. E graças a Deus a gente está hoje aí trilhando essa caminhada até que Jesus volte, né? Enquanto Jesus não voltar, a gente vai estar fazendo a obra. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Então, dá para ver aqui, né, que vocês têm bastante conteúdo, assim, né, para passar para nós, né, em termos de conhecimento. Mas eu quero levantar uma questão aqui que o pastor comentou, e eu quero que você comente sobre isso. Sobre a questão, tu falaste que ela estava desviada, né? E eu sou conhecido aqui como levantar alguns temas polêmicos, né? Mas assim, ó, eu vou nos dias de hoje, né? O que significa essa palavra desviado? Porque assim, ó, deixa eu só complementar aqui, eu vou te passar o que eu acho. Às vezes eu chego para a pessoa e digo assim para ela, tu identifica as pessoas que têm conhecimento, que têm Deus, né? E aí eu digo para ela assim, e aí, como é que está a tua igreja? Mas sabendo que ela está afastada da igreja. Ela diz, eu estou desviado. Aí eu olho bem firme para ela e digo assim, tá, mas tu está desviado da igreja ou está desviado de Deus? Entendeu? Eu não sei como é que era aquele tempo, tá? Não vamos entrar nessa questão, nessa época que você conheceu ela. Mas hoje eu vejo assim que tem muitas pessoas que se desviam da igreja e se autodenominam desviados. Eu não consigo aceitar isso, entendeu? Por quê? Porque quando você se afasta da igreja, né? Eu levantei esses dias essa questão com os pastores aqui. Claro que isso é um tema muito delicado, porque dá a entender que eu estou fazendo com que as pessoas desprezando o fato de estar na igreja. Não, pelo contrário, acho que nós precisamos estar numa igreja sim. Mas o objetivo final, porque a pessoa pensa assim, eu estou desviado, aí acaba se desviando primeiro da igreja e depois de Deus, porque acha, estou desviado. Mas eu acredito que a pessoa primeiro se desvia da igreja e depois de Deus, tá me entendendo? Sendo que no caso assim, eu me desviei porque eu não gostei do pastor lá, não gostei da ideologia daquele ministério, e aí acaba não procurando um outro ministério, outra igreja, e acaba realmente então se afastando de Deus, entendeu? Não sei qual é que é o teu parecer hoje com relação a isso. Na época, quando eu me desviei, eu tinha 16 anos, né? Então, realmente, primeiro eu saí da igreja e aos pouquinhos tu vai perdendo aquela vida de oração, aquela intimidade, vai se esfriando, daqui a pouco tu não tem mais prazer em ler a Bíblia e tal. Eu fiquei 10 anos sem congregar. E nesses 10 anos eu esqueci completamente a Bíblia, não lembrava de nada. A única coisa que eu lembrava da Bíblia era Atos 16:31. Todos os dias. Às vezes eu estava, nas festas, amigos, baladas. E aí quando eu ia dormir, assim, me vinha Atos 16:31. Assim, eu escutava, muito nítido. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família. E aí, às vezes eu estava lá, imagina uma pessoa que está lá, né, com álcool e tal, e daqui a pouco, do nada, vinha aquela voz, assim. Então foram 10 anos eu ouvindo essa voz. Aí tudo certo, eu tinha muita vontade de voltar. Eu passava na frente das igrejas assim, parecia um imã, assim, eu preciso voltar, eu tinha saudade de Jesus, muita saudade. Aí conheci ele afastado 8 anos e eu 10. E aí a gente se conheceu, tal, voltamos assim, eu tinha uma vontade de voltar para a igreja, tal, mas não tinha ninguém que me convidasse, sabe aquela coisa assim, tomara que alguém me convide. Eu chegava perto de pessoas que eu sabia que frequentavam a igreja, naquela expectativa, eles vão me convidar para ir para a igreja, sabe, eu não queria entrar sozinha, aquela coisa do orgulho, sabe, tipo, como que eu vou voltar, assim, vão pensar o quê, eu entrando dentro de uma igreja? A gente tem uma mente muito pequena, né? Aí nós casamos na igreja católica, os dois, sabe? Aí engravidei, tinha um sonho de ter uma menina, Deus me deu uma menina, e a nossa vida estava muito boa, sabe? Os filhos, finanças, tudo muito certo.
mas eu tinha um vazio enorme, eu tinha uma saudade de Jesus, assim, uma vontade de... Nossa, eu tinha uma saudade de Jesus, era um buraco, assim, enorme dentro de mim que nada preenchia. E preenchia alguns momentos, porque eu gostava muito de compras, de coisas, né? E ainda Deus me abençoou com um esposo que eu não podia nem olhar alguma coisa na vitrine que ele já achava que eu queria, ele lá, você gostou, né? Então, eu preenchi aquele vazio com coisas. Bom, mas eu tinha muita saudade de Jesus. Aí nisso veio um sobrinho meu morar com a gente, e aí ele, aonde eu ia pra cozinha, ele vinha atrás de mim com a Bíblia. E eu pensava, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui com a Bíblia o tempo todo, me enchendo o saco com a Bíblia e falando. E daí eu comecei a ouvir, assim, aquela voz de novo, sabe? Muito, se você não vir por amor, você vai vir pela dor. E eu pensei, coisas da minha cabeça, só pode. Não, se você não vir por amor, vai vir pela dor. Aí chegou um dia, eu falei pra ele assim, tudo bem, Alexandre é o nome dele. Você quer ir numa igreja? Eu vou te levar numa. Eu vou ir com você, mas tem que ser na que eu ia uma vez, né? A que eu conheço, tal, porque ele era da Assembleia, tal. E eu gosto muito do padrão da Assembleia, tudo, mas eu creio que não foi para lá que o Senhor me chamou. Se o Senhor me chamasse para lá, com certeza, porque eu amo os estudos, tudo que tem na Assembleia. Mas aí eu puxei ele para nossa, né? Aí fui nessa igreja quadrangular lá do bairro Oeste, bairro Oeste, né? Vila Irma de Sapiranga, mas levei muita gente comigo. Eu convidei muitas amigas para ir comigo, deixei ele em casa com as crianças, né? E pensei, eu não vou chegar sozinha na igreja, imagina, né? Então eu lembro que eu levei muita gente. E aí aquele dia, assim, o louvor tocando, assim, eu senti novamente a presença de Deus e aquele vazio, sabe? Aquela saudade foi preenchido. Aí sobre a questão de estar desviada ou não. Na verdade, eu estava longe do Senhor. Eu fui me afastando, sabe? As minhas decisões, minhas atitudes. Então, o desviado hoje é uma palavra bem forte. Eu acho muito forte. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a voltar para a presença de Deus. Frequentei, acho que uns 2 meses sozinha, né? E eu era uma mulher muito brava. Gente, eu era muito brava. E aí, aos poucos, ele foi percebendo essa diferença, sabe? O Espírito Santo acalmando, trazendo a paz, que excede todo entendimento e tal. E aí, até que um dia ele resolveu ir comigo. Tanto é que quando ele foi lá na frente para iniciar esse propósito, eu pensei, acho que ele não está entendendo que tem que vir 7 quartas-feiras, acho que ele não entendeu. E aí, no outro dia, eu perguntei, amor, tu entendeu que tu foi lá na frente fazer um propósito? Ele disse, sim, eu entendi. E depois, nunca mais ele parou. Então, nós voltamos para a presença do Senhor, né? E foi uma coisa assim, hoje sempre quando eu vejo alguém assim afastado, longe dos caminhos, eu sempre penso assim, pode ser que essa pessoa esteja igual eu, simplesmente esperando que alguém convide, tipo assim, vamos à casa do Senhor, né? Vamos para o encontro, vamos para um lugar. Basta um convite, porque eu estava com sede, eu estava com vontade de voltar, mas eu estava esperando alguém me convidar. E ninguém me convidava, sabe? Interessante, pastor, ouvindo você falar, eu lembrei, né, de como eu fui para Jesus, né? E aí tá a importância disso que tu fala, porque assim, a pessoa quando ela está fria espiritual, né? Vamos usar esse termo, né? Não vamos usar essa palavra, porque realmente a palavra desviada é muito forte. E é um argumento que entra no nosso coração que às vezes dificulta o fato de voltar, porque assim, não, eu estou... É um lifestyle, né? É um estilo de vida, tipo assim, eu mudei agora, não sou mais crente, sou desviado. A pessoa acredita que na verdade não é assim. Então eu não gosto de usar esse termo, por isso que eu levantei essa questão. Porque eu vejo como é difícil a pessoa depois de esfriar e retornar. Entendeu? Então é difícil. Tu tem o desejo, você tem saudade de Jesus. Com certeza, porque eu acredito assim, uma vez uma pessoa me falou que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem e ele coloca um selo em você. Eu nunca mais consegui esquecer essa questão. E quando você se afasta, quando você se esfria, você vai lá e arranca esse selo. E você sabe que todo selo, hoje não se usa mais, né? Lembra aqueles selos que se colocava nas cartas? Aquele selo, mesmo que você arranca, ele fica um pedacinho ali. Entendeu? Essa colocação nunca mais eu consegui esquecer. Então o que acontece? Mesmo que você se afaste, mesmo que você se autodenomina desviado, vai ficar um pedacinho do Espírito Santo dentro de você. Então o ambiente que você frequenta, você vai ficar incomodado, dependendo se o Espírito Santo não é bem aceito ali, entendeu? Então, aí só que você não tem aquela força de voltar. Não consegue sozinho, tu entendeu? Não consegue. E aí que eu quero levantar aqui uma questão e alertar, né, os irmãos da igreja para que vão atrás dessas pessoas.
E não é, tipo, às vezes não é você convencer a pessoa para vir, é simplesmente pegar na mão e dizer assim, vamos lá que eu te ajudo. Entendeu? E eu fiz uma vez... Aproveitar cada oportunidade, cada oportunidade. Eu lembrei aqui de uma... A gente fez uma aliança uma vez com uma escola lá dos Estados Unidos, uma escola de missões, chamada Harvard, não é Harvard, é Harvard. E eles trouxeram uma ideologia lá, né, criada pelo fundador dessa escola. E eles falaram que Jesus ele veio para suprir 3 necessidades do ser humano, que é a necessidade espiritual, física e social. Eu achei interessante aquilo. Então, quando nós líderes da igreja, quando nós que somos da igreja, começar a aplicar isso na igreja, a igreja cresce em números. Porque assim, geralmente hoje 90% das igrejas estão só focadas para suprir a necessidade espiritual. Mas esquece que tem o lado físico e o lado social. O que é físico? Físico é a necessidade do físico, um alimento, até mesmo... nesse caso é físico. O social é justamente isso que você falou. Que poucas pessoas das igrejas se preocupam com o social. O que é social? É você pegar a pessoa e inserir ela na sociedade da igreja. Porque a igreja é uma sociedade, né? Entendeu? Então, poucos líderes hoje focam nessas 2 questões. Física, que é você chegar lá, a pessoa está doente, por exemplo. Vamos orar, mas às vezes a cura não é espiritual, daí pega, leva no médico, mas eu não tenho dinheiro, tá aqui, vamos fazer uma vaquinha, ou sei lá, vamos, entendeu? Então isso é suprir a necessidade física, a pessoa tá com fome, tá, entendeu? Tá com dívidas para pagar, e aí, enfim, então supre a necessidade física, né? E aí vem o social, que poucas pessoas não se preocupam. Muitas pessoas não se preocupam com o social. O que é o social? É inserir a pessoa, e aí cada um de nós lembra de como nós fomos a primeira vez, né? Eu me lembro aqui que quando eu tinha uma menina que trabalhava comigo e ela insistia todos os dias, ela trabalhava, segunda-feira ela estava lá no meu lugar, no meu local de trabalho, perguntando, por que você não foi no culto ontem? Isso foi assim durante uns 30, 60 dias, e aí um dia eu cheguei assim, não, eu vou ter que ir lá nessa igreja dessa menina, senão não vai parar de me incomodar. Aí eu fui uma vez, pronto, paguei a dívida, daqui a pouco tava ela, sábado nós temos encontro de jovens. Daí eu não ia, daí tava ela segunda-feira, mas peraí, não era só ir lá. Então ela começou a insistir, eu comecei a gostar e tô aí há 35 anos nesse caminho, entendeu? Exatamente. Então, por causa de alguém que investiu tempo e insistência em mim. Então eu vejo... problema, as pessoas não querem investir um tempo, exato, né? Porque tu tem que abrir mão de né, das tuas vontades, fazer uma visita, não é só ficar mandando mensagem pro telefone. Hoje em dia, quando tu liga para alguém, as pessoas falam, uau, recebi uma ligação, né? Tipo, então, tenha toda essa demanda, saber das necessidades, como você está, olhar no olho da pessoa, como você está precisando de alguma coisa, sabe? Não é só o... né? Interessante. Mas, pastora, não sei quem que vai falar, mas me fala mais assim, nós temos 2 assuntos importantes que eu quero que vocês falem aqui. Já falamos sobre profissão, sobre empresário, sobre pastoreio e tudo. Esses 2 grandes projetos que vocês têm aí, que praticamente é a marca, né, do ministério de vocês, que é essas viagens para Israel, tá acontecendo ainda? Tá, sim. Eu quero que você fale um pouquinho da sua filha que está morando lá. É a nossa Gabi. E aí depois a gente vai falar, né, mais intensamente sobre esse projeto de casais, que é a base hoje do Pomcast é família, né? Eu creio que a família é a base de tudo. Né? Tanto é que a minha formação hoje dentro da terapia é terapia familiar, que é restaurar vidas também, porque eu creio que a família é a base de tudo, né? Começa por ali, né? Quando a gente começa em qualquer outra área e não prioriza a família, não dá certo. É como ser uma casa sem alicerce. Então vamos começar a falar sobre a questão de Israel primeiro, depois a gente deixa essa questão fala de Israel, aí. Tem que me conter aqui para não chorar. Então, nossa filha está morando lá já desde janeiro. Nós fomos a primeira vez para Israel, ela tinha meses. Aí nós fomos só nós 2, né? Chegamos lá, assim, nos apaixonamos por aquela cidade, assim, é como se você estivesse pisando, andando sobre a Bíblia. Vendo a Bíblia no colorido. Olha só que tipo assim, vamos passar por aqui. Aqui é o Getsemane. Meu Deus, aqui... Bom, a Gabi foi morar
ela passou os primeiros meses na Torre de Oração, que é perto do Getsemane, no Monte das Oliveiras, exatamente no Monte das Oliveiras, né? Então, imagina todo dia ela acordando lá, né? Ou passando a noite de vigília de frente para o Monte das Oliveiras. Então, viver em Israel, ela está realizando um sonho que na verdade era nosso, né? E então, quantas vezes a gente já foi para lá? 16 vezes? 17 vezes nós já fomos para Israel. E assim, ó, o nosso amor por Jerusalém, o nosso amor por Sião, acabou passando para nossas filhas, né? Tanto é que a Gabi foi para lá a primeira vez, ela tinha 5 anos. 5 aninhos, né? Então, já eu lembro ela pequenininha assim, levantando as mãos, orando pela paz de Jerusalém, profetizando sobre aquele lugar, sabe? Então, ela cresceu todos os anos indo para Israel, sempre que dava a gente levava elas. E elas conhecem outras partes do mundo, a gente já levou para Nova York, Estados Unidos, vários lugares. E sempre ela fala: mãe, entre todos os lugares, eu quero ir para Jerusalém, sabe? Então, ela quis fazer a faculdade de hebraico, né? Estudar a língua hebraica lá em Israel. Foi para lá, cortou nosso coração, mas a gente sabia do propósito de Deus. Para ir até Israel é a convite de Deus, eu sempre digo, porque nós levamos muitas caravanas para lá, muitas pessoas nós já levamos para Israel. E eu sempre vejo assim, pessoas que muitas vezes não têm condições, aposentados, empregada doméstica, pessoas assim que tu olha assim, não tem aos olhos naturais, mas eu sempre digo assim, Deus patrocina a ida, tu tem esse sonho de conhecer Israel, conhecer Jerusalém. Várias pessoas que estão nos ouvindo agora, provavelmente vão dizer, realmente Deus me levou para Israel através de um milagre. E porque Israel ninguém fica a mesma pessoa depois que vai até lá, sabe? É algo assim muito forte. A gente presenciou milagres. Tem um irmão que talvez esteja nos ouvindo agora, o irmão Júnior, ele tinha problemas em todos os ossos dele, né? Como que era o nome daquela enfermidade? Era câncer, né? Estava com o início de um tumor. Nos ossos. Dores, né? Nos ossos. Ele não conseguia caminhar, sabe? Então, ele estava com um propósito, assim. E aí a igreja abençoou ele. A gente tem um propósito lá na igreja, que a gente sempre abençoa 1 ou 2 membros, assim, líderes que têm como que eu posso dizer, pessoas que têm dedicação, digamos, ajudado a gente ver resultados naquilo que eles estão fazendo, né? Então esse jovem na época ele estava começando uma célula de jovens, começou a crescer, a gente levou a igreja. A dedicação dele foi então o amor dele, a fidelidade, a honra dele. A gente quis honrar ele também e levamos ele para Israel. Chegando, eu disse assim, Israel, tu vai ser curado. E a mãe dele apavorada, assim, com os exames, né, ia ter que fazer, ele não conseguia mais caminhar, ele caminhava com os pés assim de ladinho, né, magrinho que o Juninho tava. E aí foi para Israel com a gente, disse, tu vai ser curado lá. E aí ele foi, na descida do Jordão, foi uma presença tremenda, a presença de Deus foi derramada sobre aquele lugar. Quantos graus estava? Quando ele foi, estava quente. Normalmente quando a gente vai, está muito frio, Mas a presença de Deus veio tão forte, que a gente não conseguia ninguém ficar com os pés dentro do rio, assim, sabe? Tava muito, muito forte a presença. E aí terminou assim, o Júnior saiu da água ainda mancando, né? Aí nós saímos do Rio Jordão ali, fomos para Galileia, não. Nós começamos a subir Jerusalém, né? E aí ele começou a passar mal dentro do ônibus, começou a vomitar bastante. Passou assim, toda a viagem assim ruim. Quando ele chegou no hotel, ele já estava melhor. Aí no outro dia nós acordamos muito cedo. Aquele menino caminhou tanto, que quando ele percebeu, meu Deus, eu não estou mancando, não estou sentindo dor nenhuma. Voltou pro Brasil, né? E daí continuou as caminhadas lá, assim, sem dor e tal. Voltou pro Brasil, foi fazer os novos exames, então, né, para ver o tratamento, né, para essa enfermidade. E os médicos pegaram os exames, ele conta o testemunho dele, a gente tem um vídeo de testemunho, e ele contando assim, e os médicos pegaram, mas tipo assim, o que tu está fazendo aqui? Eu tenho esse problema, tá aqui nos laudos, né? Ele disse, não, mas a gente fez os laudos hoje, mas tem os laudos de 15 dias atrás, antes de ele ir para Israel, né? E ele estava
ele está totalmente curado, né? Então eu sempre digo assim, a nossa vida nunca mais é a mesma depois que a gente pisa em Jerusalém, sabe? Nós temos no nosso quarto, nossa igreja, nossa casa, uma sala que a gente chama sala de oração, né? E ela tem todo o painel dela, todas as paredes assim, com Jerusalém, com placas de Jerusalém. A gente adesivou ela toda. Então, e bem grande a gente colocou lá, ore por Jerusalém. Porque a Bíblia fala, orai por Jerusalém e sejam prósperos daqueles que te amam. Então essa prosperidade de Jerusalém nos alcançou. Quando eu falo prosperidade, eu não falo de dinheiro. Eu falo porque muita gente é tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que ela tem na vida é dinheiro, nada mais. Né? Tem dinheiro, mas não tem vontade de voltar para casa. Tem dinheiro, mas muitas vezes está querendo tirar a vida, né? E essa prosperidade que o Senhor nos deu, a prosperidade de tu ter teus filhos na presença de Deus, ter uma segurança tão grande, igual a Gabi lá em Israel. Imagina uma menina, a gente deixou ela lá com 18 anos, ela fez 19 lá, né? Então, assim, é um coração, assim, de dizer assim, meu Deus, confiança total em Deus. Então, essa prosperidade que a gente recebeu é a prosperidade de fé, saúde, de graça, intimidade com Deus. Tua vida nunca mais volta a mesma. A pessoa que pisa em Israel não consegue mais orar da maneira que ela orava antes, não consegue mais jejuar como antes, não consegue mais ler a Bíblia como antes. Agora ela devora a Bíblia, ela quer conhecer, ela sabe que Deus é real, que Ele está ali. Mas precisa ir para Jerusalém para ter essa... Não precisa, porque tu pode ter essa intimidade em qualquer lugar, né? Aqui mesmo a gente pode orar no banheiro, né? Tu pode orar e vir aquela graça, aquela presença de Deus. Mas nós somos apaixonados por Israel. É interessante que tu falaste ali sobre a questão visual, né? É que nós somos, eu sempre comento assim, nós somos compostos nós somos feitos de espiritual e físico, né? Quando Deus fez Adão, fez um boneco de barro da terra, que é a parte física, e soprou o espiritual. Sim. Então, às vezes, a gente é tão incrédulo ao ponto de Deus precisar, né, criar um ambiente físico para que a gente passe a crer. Então, eu creio perfeitamente que você estando ali nos lugares onde Jesus pisou, né, saber onde é que Jesus realizou os milagres, então, tipo, quer dizer, isso existe. Porque, infelizmente, no subconsciente de muitos cristãos, a Bíblia, a história da Bíblia, ela é muito comparada com os contos de fadas, né? Entendeu? A pessoa dentro do consciente já sabe que realmente... Mas, então você indo a esse lugar, vendo, peraí, realmente isso aqui existe. A Bíblia é real. A história da Bíblia é real. Jesus realmente andou aqui, pisou aqui. Eu acredito que a fé, ela é ampliada, né? Já teve dentro do elevador, onde a pessoa, junto no elevador, estava uma pessoa com perfume muito gostoso. E a pessoa sai do elevador e você permanece ali. Tem mais um andar para subir. E a pessoa sai e aquele cheiro fica ali da pessoa. Já teve essa experiência? Sim. Pois é. Essa é a experiência que a gente tem quando chega em Israel. Tipo assim, o meu Jesus andou por aqui. Sabe? Ele esteve por aqui, ele caminhou aqui. Daí tu tá lá no Mar da Galileia, né? Tu tá andando no barquinho que é uma réplica da época de Jesus. Tu olha assim, meu Deus, Jesus andou aqui, né? Inclusive ele andou sobre as águas, deu uma ordem a Pedro, vem sobre as águas andar, sabe? Tu olha assim, tu olha pro outro lado, meu Deus, ali é Gadara, ali havia o gadareno, um homem que era, né? Estava à mercê de tudo, né? Era escravo de Satanás e Jesus libertou ele. Aí tu olha assim o cenário. Aí quando a gente estava lá, realmente bem no meio do Mar da Galileia, vendo aquele cenário tudo, palco de milagres que Jesus fez naquele lugar, na hora veio assim, Gramado também pode ser um palco de milagres. Aí as pessoas falam, Gramado? Sim. Lá Deus começou a restaurar as famílias através desse ministério de casais, né? Claro que Deus está agindo em todo momento. Nesse momento ele está fazendo grandes milagres em alguns leitos dos hospitais, em algumas famílias que talvez estejam nos ouvindo agora, mas não é o local. Como a Gabi mandou um áudio hoje para nós, falando assim, que ela gostaria, faz muito tempo que ela busca o batismo no Espírito Santo, né? E aí ela pensava assim, eu vou ser batizada num culto de avivamento, ou quando tiver um grande seminário, ou quando eu estiver lá agora na torre de oração. Tu acredita como que ela foi batizada no Espírito Santo? Faz um mês e pouco atrás, né? Lá, fazendo o devocional dela no quarto dela, a gente pediu para ela interceder. Não lembro o que estava acontecendo.
O encontro de casais. Gabi, intercede pelo encontro de casais aí agora que vai ter, né, as pessoas, chegam muitas pessoas que nunca ouviram falar do evangelho e chegam no encontro, né? Porque o encontro é de casais, a gente não fala de igreja nesse encontro. Ela pedindo, Gabi, intercede agora nesse momento pelo encontro que a gente vai estar em batalha. Ela começou a interceder pelo encontro, né? E daqui a pouco ela começou a orar em línguas. O quarto dela se encheu da glória de Deus, né? Então, foi batizada pelo Espírito Santo. Então, não é o local, não é o cenário, é a tua intimidade com Deus. Não precisa estar lá para receber esse milagre. Mas quando a gente está lá, meu Deus do céu. Imagino. Sobrenatural. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos casais, mas eu quero agora ver aí a participação dos nossos ouvintes, tanto aqui pela estrutura aqui das plataformas aqui da Rede Osana, né, também pelas nossas plataformas. Eu vou passar aqui com a Rosângela, que é a nossa interlocutora aqui como é que está aí. E você que está assistindo aí pelo YouTube, né, você pode comentar aí, compartilhar, tua participação é muito importante. Como é que está aí, irmã Rosângela? Depois nós vamos entrar nessa questão aí dos casais, da família, que eu creio que vamos gastar bastante tempo aqui falando, né, ver a questão aí da filha de vocês, né, que estão lá. Daqui a 2 semanas está de volta. Dia 11, né, mano? Dia 10. Dia 10. Sim. Como é que está aí, irmã Rosângela? Queremos nessa manhã, então, primeiramente, cumprimentar a todos os nossos... Queremos nessa manhã, então, primeiramente, cumprimentá-la a todos os nossos ouvintes da Rede Osana, também da página Terapia, com um bom dia, na paz do Senhor. Estamos muito felizes porque estamos aqui nos alegrando, ouvindo algo da parte de Deus nessa manhã e podemos já sentir a presença de Deus através, ouvindo a nossa amiga aqui comentar só sobre Israel. Isso aí já nos enche de alegria, sentimos a presença de Deus. Temos muita gente com nós aqui. Talvez a gente não vai conseguir ler o nome de todos que estão ligadinho com a gente, porque nós temos aqui pela TV, que a gente não consegue saber quantos estão. Temos muita gente no aplicativo também, aí ouvindo isso tudo que estamos ouvindo aqui maravilhoso nessa manhã. Também temos também pelo YouTube, também pela página da Rede Osana. Então são muitos canais que estão disponibilizados nessa manhã. Mas eu quero dar um bom dia aqui para Daiane Gombiarra, acho que é isso, né? Tá aí assistindo também Jadir, Gabriela, Rafaela, Carla, Rafaela novamente, Daniela. Eu não vou ler a tua mensagem porque é muita gente. Se eu vou ler todas as mensagens aqui, vou tomar muito tempo. Elisângela da Silva, Priscila, Carla, Ana Souza, Daniela, mais uma vez aqui mandando mensagem. Olha só, Priscila mandou até um texto aqui, né? A Priscila deve ser de lá, porque ela conhece vocês. Priscila Lima. Ah, sim. É o irmão dela, é o Júnior. Ele também está aqui, tá? Júnior ia chegar aqui. Júnior está aqui ligadinho também. Deus abençoe a todos vocês. Gabi, essa vocês conhecem, né? Está tão longe, essa que está em Israel. Tá em Israel. Olha só, a Rede Osana chegou a Israel hoje, então, né? Que maravilha, gente. Elisângela Silva, pastora amada, mandou aqui um texto aqui para a pastora, que Deus abençoe. Eu tô vendo tanto carinho, tanta dedicação a vocês aqui. Júnior Vaz, esse? O nosso casal abençoado, ganhadores de alma, modelo dessa geração. Tem que ler alguma coisa, porque tem muita coisa linda aqui, né? São um modelo dessa geração. Nossos pais espiritual. Eu e a minha casa amamos vocês. Ministério, adoração, resgate. Que lindo. Tem muitas mensagens, muitos textos aqui. Eu queria ler todos. Eu vou ler mais um aqui, tá? Priscila Lima. Verdade, quando estamos longe dos caminhos do Senhor, podemos ter tudo. Amigos, festas, compras, mas o vazio que sentimos só é preenchido com Deus, o Espírito Santo em nossas vidas. É verdade. Nada preenche esse vazio se estamos sem Deus, né? Um bom dia
estou aqui assistindo, Juliano Moreira. Gente, são muitas as mensagens. Maravilhoso estar no encontro de casais. Não faz isso comigo porque eu já tô com vontade de ir. É muito maravilhoso estar nesse encontro de casais. Minha vida foi completamente transformada. Angélica. Não conheço. Minha vida foi completamente transformada quando estive no primeiro encontro de casais. Hoje a minha casa não é mais a mesma. Minha vida, minha família, tudo mudou. Pois nós só brigávamos. Sincera. Nós só brigávamos. Tinha uma vida infernal, meu Deus. Mas hoje foi tudo transformado através do encontro de casais. Glória Que a Deus. maravilha, olha só. Vocês precisam Parabéns ir. a este casal aí que tem proporcionado a essas famílias, né, que estão destruídas, que tem trazido... Gente, tem muito recado aqui. Abraço ao pastor Ponce, conheci ele na Quadrangular, na época fazia muitos eventos de louvor em Parobé, Juliano Moraes, seu amigo. Pastor Juliano Moreira, acho que é Moreira. Ou é Moraes? Moreira. Pastor Juliano. É Moreira. Ai, gente, tem muita mensagem aqui. Lucas, participamos do encontro até hoje. Usamos as ferramentas. Glória a Deus. Participamos dos encontros até hoje e usamos as ferramentas. Agora fiquei curiosa, tá? Essas ferramentas são Essas incríveis. ferramentas Carla, bom dia. Rafael Santos, bom dia. Que Deus abençoe, então, todo esse povo que está aí ligadinho com a gente. Somos muito felizes por fazer parte desta família em Cristo. Ana Souza. Encontro de casais onde o milagre o sobrenatural acontece. Glória a Deus. Priscila Lima. Glória a Deus. Que maravilha. Saber que vocês estão maravilhados com esse encontro de casais. Já que o pastor saiu, então fale um pouquinho aí pra gente desse encontro de casais. Que agora eu creio que o povo também vai ficar curioso. Quem não conhece, né? Assim como eu, fiquei Curiosa. já na expectativa de um encontro de casais. Olha que a gente tem jantas de casais, a gente tem retiro de casais, mas esse encontro me chamou a atenção. Esse encontro de casais, na verdade, é algo que eu não tenho explicação o que Deus faz naquele lugar, sabe? Eu sempre digo assim, é a agenda de Deus. É a agenda que Deus separou naquele final de semana para restaurar famílias. Porque Deus ama a família. Sim. Deus é família, né? Então, o que eu tenho visto nesses 14 anos de encontro? Os casais, eles chegam lá na sexta, a maioria, digamos 99,9%, com casamento destruído. Sem expectativa, sem, tipo assim, como a última chance. E na maioria das vezes, os casais, eles vão... a gente chama de casamento fake, né? Precisa mostrar para a sociedade que está tudo bem, precisa mostrar para as pessoas que o meu casamento é um sucesso, né? Aquele casamento fake, realmente, que, tipo assim, preciso mostrar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, essas redes todas, dizendo que eu estou bem, que o meu casamento está bem, e na verdade é uma mentira, né? Quem realmente conhece a família, quem realmente conhece como está a família, o casamento, são os filhos. Sim. Os filhos sabem a realidade. Quantas esposas morrendo dentro de casa, quantos maridos que estão deixando, tipo assim, prolongando a chegada em casa porque não tem mais desejo de voltar para casa. Quantos filhos trancados dentro de umas salas escuras, dentro dos quartos, isolados nas redes sociais, porque não tem prazer de estar na mesa com a família, de estar na sala reunido com o pai e a mãe. Então, hoje em dia, a geração que a gente vê hoje, o mundo que a gente tem visto hoje, é o mundo de uma família fake. Uma família faz de conta, né? E quando a gente recebe esses casais lá no encontro, como eu disse, 99% chegam lá assim, com o casamento destruído, desejo nenhum mais de continuar. E interessante, quando eles saem lá no domingo, é algo assim, alguns falam, é mágico. Eu digo assim, não é mágico, é Jesus. Posso porque ler ele uma mensagem, ama a família. Pode ler.
Olha só, Angelita Lamperti. Eu participei do retiro de casais em 2014. Nossa. O meu casamento foi restaurado, pois iria assinar o divórcio na segunda-feira, 17 de março. Olha aí, gente. Exatamente. Esse caso aí é interessante porque ele estava com o papel do divórcio no porta-luva do carro quando eles foram no encontro. Olha aí. E Deus Ele não ia restaurou. na igreja, não frequentava a igreja, só ela. Eu até vou sugerir pro pastor, tem um casal de dentistas, casal Saboia, lá em... Muito meus amigos. E eles têm um testemunho muito forte que foram restaurados nesse encontro de casais. Olha só, vamos trazer eles aí. Vou comentar com eles. Isso, porque Ele eles chegou foram na sexta, né? restaurados, Ele chegou na quinta-feira à noite, você me falou dele. E eu chamei ela, né? Que alguém tinha passado para você o número dela. Foi isso, né? E eu liguei para a Mar, nunca tinha visto eles na vida, né? Falei para ela assim... alguém me passou o telefone de vocês para o encontro de casais, tudo, né? E ela disse, não, quero saber mais, porque meu marido isso, nem estamos mais morando junto, não sei o quê. E ele, usuário de droga há muitos anos. Qual a droga que ele usava? Cocaína. Cocaína e tal. Durante muitos anos, né? E aí ele foi... E aí eu disse, não, é uma oportunidade de vocês, um dia antes do encontro. A gente precisa de um tempo para organizar o encontro, né? Que as fichas da inscrição cheguem pelo menos uma semana antes, né? E ele era na sexta-noite, tipo assim, já estava no nosso limite de tudo, né? E aí o Espírito Santo usou lá meu esposo para, não, insista nesse casal e tal. E aí mandei mensagem, eu vi que ela não estava com vontade de ir. E ela disse, o esposo dela, o doutor Alessandro, ele frequentava centro de Umbanda, né? Então, ele já tinha feito o batismo de sangue, faltava pouquinho para ele ser... Eu não sei a hierarquia lá dentro, mas faltava pouco. Então, ela disse, ela não gosta de crente, não gosta de igreja. Eu disse, não, mas não é um encontro de igreja. Esse encontro é de casais. Nós vamos falar sobre harmonia conjugal. Meu esposo, como ginecologista, vai falar sobre área sexual, que muitas vezes é um tabu, inclusive no meio da igreja, né? E a gente vai falar sobre pais e filhos. Somente esses 3 assuntos. A gente não fala de Bíblia, não fala de nada mais. A gente vai falar sobre isso. Não sei. Amanhã eu te dou a resposta. Porque a gente tem que trabalhar e ela havia comentado um pouquinho antes, né, que às vezes eles precisam cancelar todo o agendamento de pacientes porque ele saía usando drogas a noite toda. Eles tinham, agora faleceu, né, mas eles tinham um menino que era especial e o Pedro que era pequenininho. Na época tinha uns 3, 4 anos. E às vezes pela madrugada ela tinha que colocar o menino, esse que era especial, e o pequenininho no carro e sair pelas bocas de São Leopoldo em busca do esposo, do Alessandro. E às vezes eu encontrava ele pelas bocas, assim, né, jogado, às vezes tudo urinado e tal. Resumindo, eles vão para o encontro. Eu disse, Márcia, não se preocupe, fale para ele que o encontro é de casais. Se ele não gostar, a gente sempre faz essa proposta. Se não gostar, a gente devolve o valor, que é um valor muito pequeno, é 750 o valor do encontro de casais. Pensa, 3 dias em Gramado, comida, alimentação, estadia, tudo por esse valor. Sem falar nos milagres que acontecem lá. Então, se não gostar, no domingo a gente vai fazer a devolução do valor e tudo certo. Pastora, se tiver música, se tiver aquelas orações, ele vai embora. Ele não fica, então tá. Só leva ele lá. Só tem que levar ele lá. O restante o Espírito Santo vai fazer. Um dia eles vão ter a oportunidade de estar aqui contando esse testemunho. Resumindo, foram para o encontro. Chegaram na sexta-feira, ele bravo, assim, chegou todo de branco, né? Bravo, não querendo estar lá. E aí o Espírito Santo, ele sempre vai agir de uma maneira, né? De alguma coisa, sempre ele vai fazer, assim, ele conhece o teu coração. Ele conhece, muitas vezes, a máscara que a gente coloca para mostrar para os outros quem nós somos, mas ele sabe quem realmente nós somos, né? Dele a gente não pode esconder nada, né? E aí eu lembro que estava acontecendo o encontro, as coisas estavam acontecendo lá em cima no Jansen, e aí eu desci para chamar os convidados para iniciar. E eu cheguei, ele bravo assim, sabe? Ele conta até hoje o testemunho, né? Quando eu cheguei, eu falei assim, boa noite para os casais, tudo bravo, querendo vir, né? E aí ele disse assim, nossa, essa mulher aí com esse sorriso tão bonito, e eu aqui bravo, indignado. Ele falando que ele começou a falar com ele mesmo, né? Na verdade o Espírito Santo ministrando nele, né? E aí ele pegou e sorriu, disse boa noite, e resolveu ficar. Resumindo, nunca mais na vida o Alessandro usou drogas. Mas nós não falamos de drogas. Sabe? Ele voltou para casa.
A mãe dela, que eles não estavam mais morando juntos, né? A mãe dela não queria mais nem que ele chegasse perto da casa, em função das drogas, tudo estava prejudicando os filhos ali, a família. E agora a sogra começa a aceitar ele. Resumindo, o encontro restaurou a vida deles. Nós podemos pegar várias. Podemos pegar a vida do Alessandro, que também, do Fabrício, que talvez esteja nos ouvindo. Vários. As pessoas falam assim, mas lá é um centro, então, de recuperação para usuários de droga. Não é. O encontro é de casais. Mas é interessante que o usuário de droga chega lá na sexta e nunca mais usa droga. Sabe? É algo assim, mas a gente não fala sobre isso. O foco nunca foi isso. O foco é família. A estéril, que não consegue ter filhos, faz tratamentos. E aí, depois do encontro, tem um único momento específico que a gente faz. Até a equipe nesse momento foge. Quem não quer engravidar, foge desse momento, né? Mas acontece algo que a estéril começa a ter filhos. Daí eu, tipo assim, é o Espírito Santo. Sim. É ele que ama a família, sabe? Interessante. Pode falar, Rosângela. A Rosângela já tá louca, mas vai do encontro. A gente falou que iríamos fazer um sorteio aqui para 2 pessoas, né? Não são 2 casais, 2 pessoas. Porque daí eu sorteio, vamos supor, para Maria, e se ela é casada com o João, ela vai ter que pagar o do João, mas o dela tá pago, entendeu? A gente vai fazer. Olha aí, já temos então, uma. Depois nós vamos pegar os comentários lá e a gente vai fazer um sorteio, então, né? Queria só falar para acrescentar o que você falou. A gente, o ano passado, no nosso jantar de casais, a gente trouxe o Saboy e a sua esposa. Eles já conhece! Sim, eles vieram testmunhar ali. E ele contou, a gente trouxe ele para contar o testemunho no nosso jantar de casais. Olha só. Então, se vocês nos acompanham, ano passado ele teve no Kirst ali no nosso jantar de casais, em julho. Quem foi que contou o testemunho ali? A gente sempre traz alguém para palestrar. Mas o ano passado a gente fez diferente, né? A gente trouxe alguém para testemunhar, para ele contar a história de vida dele ali. Então foi muito gratificante o que Deus fez através da vida dele, do testemunho de vida dele ali no nosso jantar de casais o ano passado aqui em Parobé. O Alessandro, o casal Saboia, né? Um casal de sucesso. Tipo assim, eu lembro que na época eles foram para nós, com a gente lá para Israel, né? Ele não tinha, no testemunho dele, ele conta que às vezes ele não tinha agulha, não tinha os produtos para fazer o atendimento naquele dia. Porque tudo que ele usava, tudo que ele ganhava, ele usava nas drogas. E ele conta assim que às vezes ele sobrava para comprar pão e leite para deixar para Márcia e as crianças. E o resto tudo ele passava usando drogas, comprando e usando as drogas à noite, né? E aí ele conta, né, que nos primeiros dias assim que ele veio do encontro, não foi fácil. Porque não é de um dia para o outro, mas é um processo. Tanto é que ele parou de usar drogas, mas ainda tinha a questão das dívidas, ele não tinha crédito para comprar nem os equipamentos, né? Para fazer, ele como dentista, para fazer ali as obturações, aquelas coisas, não tinha nada. E aí, daí o Jejeta chegou para ele assim, disse, Alessandro, tu já andou por vários caminhos, deu oportunidade para várias situações. Eu vou andar contigo durante um período, vou te ensinar alguns princípios. Se você praticar eles, Deus vai restaurar e vai mudar a tua história. E ele topou o desafio. O Jejeta ali não é fácil nos primeiros momentos, porque é um adicto, né? Então, um adicto não é fácil, tem aquela abstinência, sim. Mas com a presença de Deus, com muita oração, Deus ele entra em qualquer causa. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe. Eu tenho provado diariamente dessa presença maravilhosa dele, visto milagres extraordinários. E aí o Alessandro começou nesse processo. Eu lembro que não fazia um ano isso, acho que uns 5, 6 meses, nós estávamos organizando uma viagem para Israel. E aí eu sempre peço para o Senhor colocar pessoas certas para estar conosco na caravana. Como eu disse, subir a Sião é por convite de Deus, porque tem gente que tem muito dinheiro e não consegue ir até Israel. Acontece alguma coisa no caminho e não consegue ir com a gente na caravana. E já tem gente que não tem nada, tipo assim, improvável. E Deus promove a situação dela para ela estar com a gente. E a gente sempre faz aquela oração, pedindo, Senhor, coloca as pessoas certas nessa caravana. A gente não está preocupada com números, mas com uma caravana de excelência, que vem de lá com uma bagagem espiritual, de aprendizado, né? De Sião, de Israel. Aí, orando lá, assim, me veio a Márcia e o Alessandro, e sabendo da questão financeira deles, né? E aí eu peguei, quando eu vi, eu disse, Alessandro, vamos com a gente para Israel? Ele assim,
pastora, só se for por milagre, porque eu não tenho dinheiro pra nada. Eu disse, mas dá pra parcelar. Pastora, eu não tenho crédito. Não tenho, só se for acontecer um milagre. Eu disse, tu tá precisando de milagre, Alessandro? Ele disse, eu tô, pastora. Então eu vou orar, porque se é de milagre, então tu vai pra Israel com a gente, vocês dois. Amém. No próximo mês, o mês seguinte, o que ele, em 17 anos, não havia... Na verdade, em 3 meses. Conta que em 3 meses, depois que a Elaine disse, você tem um milagre, tu precisa para ir conosco para Israel, então vamos orar. Em 3 meses, ele fez mais... Faturou. Um procedimento ali, que são procedimentos caros, que é implantes, né? Em 3 meses, ele fez mais que em 12 anos. Meu Deus. Então, 3 meses. Ele conseguiu em 3 meses o que ele tinha de ganho, praticamente ganhou em 12 anos, só nesses... E ele chegou para nós, né, amor? À vista, o dele e da Márcia pagaram à vista a viagem. Aí ele chegou para mim assim um dia. Uma mudança tremenda que Deus fez. Em um mês depois disso, né? Um mês, ele chegou para mim e falou assim, antes de fechar a caravana: pastora, me ligou feliz da vida, faceiro. Pastora, eu abri uma conta e a minha gerente me deu um cartão de crédito. E isso para nós é uma coisa muito, né? Tipo, igual para ele, falar em cartão de crédito hoje para ele, né? É uma coisa muito corrida. Deu, sério, irmão? Sério? Pastora, com limite de 10 mil. E eu disse, sério? Que bênção, né? E ele, vamos sair para jantar hoje. A gente saiu nós 4 para comemorar aquele cartão que ele havia ganhado. Isso no primeiro mês. Aí, quando foi no 3º mês, né? Aí eles, consegui, pastor, o valor para Israel. Nós vamos para Israel. Foi para Israel, foi para Paris. Deus disse assim, quando vocês pisarem em Sião, quando vocês colocarem os pés em Israel, preste atenção, que vai ser uma chave que vai virar. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Amém, pastora? Eu lembro que ele andava por lá faceiro, assim, né? Porque daí agora, além de ter o cartão de crédito, pagou a viagem à vista, gente. E aí foi Só que nós não temos só ele. Nós temos o Alessandro e a Márcia, que é um testemunho forte, mas nós temos muitos outros testemunhos. Por isso que eu digo, Gramado é palco de milagres. Sabe quando agora, pastor, que vocês aí, daqui a pouquinho então, nós vamos fazer o sorteio. Dia 4 de novembro? 13, 4, 5. 3, 4 e 5 de novembro, olha só. Bom, então depois nós vamos entrar mais a fundo nessa questão, vamos ver agenda, valores, enfim. Mas assim, o que eu estava percebendo aqui, porque assim, existe uma frase, não lembro, eu tenho que pesquisar quem é que é o autor dessa frase, que diz assim que as palavras comovem, mas são as atitudes que convencem, né? Se você lembrar do autor, por favor, me digam aí. Então, hoje tem muitas pessoas falando, isso e aquilo nas redes sociais, né? Depois dessa aumento, esse crescimento, né, na internet, das redes sociais. Mas vocês estão aqui falando algo e estão mostrando, né, resultados, entendeu? Contar a história todo mundo conta. Exatamente. Tem que mostrar resultado. Então, exatamente isso que está faltando hoje na nossa sociedade. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, porque é um ato muito curioso hoje, dentro de uma realidade de família, vocês têm uma filha que com 18 anos, né? Meu Deus. Entendeu? Eu sei que isso para a mãe acho que é muito mais, né, muito mais difícil, você abrir mão. Mas assim, eu particularmente eu sigo uma linha familiar, né? De que os pais hoje eles têm que treinar os seus filhos. A diferença do treinamento e criar, né? Eu sempre digo que criar, você cria galinha, cria gato, cria... Então muitos estão criando filhos, né? E na verdade a gente tem que estar treinando. Quando você treina, você sabe que você treina e não é para você. Então existe essa realidade, né, pastora? Exatamente. As minhas filhas sempre, né? Essa que casou ano passado, a Paola, ela foi picada por uma cruzeiro da Cascavel. Quase perdemos ela fazendo missões lá na PVSU, né? Glória a Deus. E a gente lá em Israel e ela sendo picada aqui. Mas graças a Deus, tudo deu certo. Mas eu lembro eu sempre oramos assim, no quarto delas, profetizando, né? O esposo, os filhos. E não adianta só profetizar. Tu tem que ser. Não adianta ir lá no altar e pregar que isso, e tu não ser. Porque as suas filhas vão querer ser e vão querer ter o Deus que realmente elas estão presenciando dentro de casa. Sim. Não adianta tu ser uma coisa maravilhosa lá no altar e dentro de casa os filhos olharem assim, o que é isso? Eu quero aquela mãe que estava lá no altar, não essa de que, né? Então nós temos que ser exemplo, como tu disse, né? O exemplo vai... E aí eu lembro que sempre assim, orando, profetizando e sempre sendo modelo de um esposo, de uma esposa para o futuro delas.
Eu lembro que a Paola, no começo ali do casamento, quando ela veio nos apresentar, né, o Gustavo, que é o esposo dela, e sempre eu pedia assim, Senhor, quando a Paola casar, dê a ela um esposo igual o meu. Aí eu fui colocando, né, assim. E tu acredita que até a fisionomia dele é muito parecida com a do meu esposo? Olha que verso, né? E ela sempre fala assim, sempre falaram, eu quero me casar com um homem igual ao meu pai. Nós somos casados há 27 anos. Eu nunca vi ele mentir. Eu nunca vi uma mentira sair da boca dele. Aí eles perguntaram assim, mas porque tem medo do inferno? Não, é porque tem um temor de perder a presença de Deus. Sabe? Então isso para mim é uma referência, assim, sabe? De intimidade com Deus e de passar isso para as nossas filhas. Então, exemplo, saber hoje, para a gente ter liberado ela para Israel, um lugar que para turista é muito tranquilo, mas morar lá é outra realidade. Né? Estar lá diariamente, nesse período ali, ela passou por algumas situações assim que a gente, como mãe, a gente ficou assim, ó, é clamor e oração dia e noite, né? Não por ela, mas pela situação que muitas vezes acontece, né? Então, o exemplo da nossa casa, assim, de mãe, de fidelidade a Deus, de vida de oração, é o que levou elas a ter essa intimidade, esse desejo por Deus. Porque nossos filhos hoje, os filhos em geral, eles, principalmente filhos de pastores, que a gente está acostumado, a gente recebe muitos pastores no encontro, que não querem saber nada com Deus. Né? Tipo assim, meus pais se envolveram tanto com a igreja que eles não querem mais. Esse Deus que afastou os pais deles da família. Então, esse é um perigo, sabe? Esse princípio a gente aprendeu muito, aprendemos muitas vezes com os nossos erros, e porque lá embaixo, lá no começo, a gente não tinha esses princípios e esses ensinamentos. Aí a nossa segurança hoje de largar a Gabi para Israel e morar lá sozinha é porque a estrutura que ela recebeu, tipo, o temor a Deus. Sabe? Esse princípio não é só na igreja. Você veja assim que hoje muitos empresários hoje também, eles esquecem desse princípio, porque o princípio ele é válido para todos, né? Que nem você falasse ali, quem que pode ir no encontro? O encontro não é uma coisa religiosa, não é algo da igreja, não. É um encontro para restaurar a família, eu creio que a família é a primeira igreja. Entendeu? Eu sigo aquela linha de valores, né? Prioridade, Deus, família, e depois vem o trabalho. E o trabalho inclui o trabalho Deus, na igreja. Cônjuge, filhos, trabalho e igreja. Essa se linha. Tu trocar. Entendeu? Então, tem um princípio. Por isso que nem você falasse, lá não é um centro de recuperação, embora tem pessoas que são recuperadas nas drogas. Lá não é, entendeu? Então, lá o que tem? Provavelmente é o princípio, né, que entra a questão, essa linha de valores que, alinhando tudo isso, então vem os resultados que a gente está vendo nesses testemunhos aí, é isso, né? Inclusive eu tive o prazer, né, de ver o meu filho subindo a Gramado, né? Meu filho e minha nora fez um encontro, né? E a gente tem indicado para várias pessoas, porque é uma coisa, hoje, o trabalho de vocês hoje, infelizmente, é um dos poucos, né, poucas pessoas que investem nessa área, embora sendo a coisa mais importante hoje para a prosperidade, que nem você falou, entendeu? É o princípio básico, tá lá na Bíblia, né? O princípio família, entendeu? Então é um trabalho muito interessante, né? Eu gostaria que você falasse sobre a próxima data, né, para os nossos ouvintes do encontro, para que, né, pessoas aí estão nos ouvindo e possam ter acesso a isso. Pode até deixar o contato de vocês também. Como é que faz A próxima agenda de Deus vai ser então no dia 3, 4 e 5 de novembro. A gente costuma levar somente 30 casais. Normalmente ali na semana a gente coloca assim, deu, não tem mais. Claro que a gente abre algumas exceções quando casos igual o do Alessandro, que tipo assim, de última hora, tipo, ou vai ou não sabe, né? Não sabe se estariam presentes hoje, se não fosse... Vocês têm 2 encontros por ano, isso? 3. 3 encontros. 3 encontros em Gramado e 2 em Carazinho. Tá para acontecer em Uruguaiana, agora 1, e em Minas Gerais também. Né? Então a gente só tá vendo a questão de datas, assim, para fazer esses encontros acontecer lá. O encontro custa na faixa de R$750, o casal. E é uma oportunidade, assim, de
Tem casais que vão subir lá, assim, que precisam só de um AS infantil. Só ajustar algumas coisas, alinhar algumas coisas. Outros já precisam de uma cirurgia, que o Senhor venha e faça aquela cirurgia, restaure. Não estamos falando de religião, de maneira alguma. Nós estamos falando de família. Porque se a tua família vai bem, tudo vai bem. Se teus filhos... Olha o prazer de uma mãe saber que seus filhos estão bem, que não estão lá nas drogas, que não vai vir carregado por um colega, quem sabe bêbado para casa, né? Ou quem sabe ter que procurar no outro dia no IML, procurar ou fazer uma visita no presídio, porque é o que acontece hoje em dia, né? Os nossos jovens estão se perdendo. Então a maior alegria para um casal é saber que sua família está bem, é ter prazer em voltar para casa. Não prolongar as horas, né, no trabalho e dificultando isso. Então, você que deseja investir na tua família, então dia 3 e 4 de novembro, aí aproveitar o feriadão que vai ter dia 2 de novembro, né? Só temos 30 vagas, então, e uma nós vamos estar sorteando aqui, 2, né, para 2 pessoas. Olha, a gente vai estar anunciando depois, né? Sim. Inclusive, pastor, eu queria que você falasse assim, ó, provavelmente, eu sei como é difícil, então fala assim, ó, é fácil ir, por exemplo, o meu filho quando ele foi, a gente patrocinou, né, teve alguns irmãos da igreja que patrocinaram a ida dele lá, porque eu sei que não é fácil a decisão de ir, entendeu? Então barra na questão financeira. Principalmente, entendeu? Então você que de repente tem um membro da família, filho, que recém-casados, é interessante, né, enviar os recém-casados para lá. Então, a primeira objeção que vai ser a questão financeira. Então, patrocina, entendeu? É a dica que eu dou aqui. É investimento, né? Invista, é um investimento. Então, ele vai dizer, não tenho dinheiro, paga para ele ir. Porque provavelmente depois ele vai te dar esse retorno, né? Vai retornar esse valor em formas... Até como forma de sugestão, as igrejas poderiam pegar casais, começar pela liderança. Investir assim, a igreja vamos investir em 2 casais da liderança para participarem. A igreja, de repente, se o irmão não pode pagar todo, quanto é que pode pagar tanto? Bom, a igreja então vai auxiliar com o outro tanto. A gente faz isso na nossa igreja. Porque é importante começar pela liderança, porque às vezes dentro da própria liderança existem situações que precisam ser resolvidas na questão marido e mulher, família. Sim. E eu acho que depois a igreja ter esse desejo de ficar sempre enviando casais, porque isso aí vai ser, como o senhor mesmo disse, a igreja, a família é a primeira igreja. E se a família está bem, se várias famílias, digamos, bem estruturadas dentro de uma igreja, essa igreja vai estar bem. Porque vai ser também um reflexo. Hoje as igrejas estão, digamos assim, cada vez mais divididas, porque as famílias estão divididas. Então, eu acho que como sugestão, valeria a pena os pastores que já conhecem o trabalho, investir em 2 casais que sejam, e enviar. A gente sugere sempre o pastor primeiro, né? O retorno que isso aí vai dar para a igreja vai ser muito bom. E uma coisa assim, ó, eu quero falar aqui com os pastores, tá? Que eu sei que a preocupação da maioria dos pastores é assim, mas eles não são da minha igreja. Assim, ó, esse trabalho, eu vou dizer por experiência, eu não faço parte da igreja deles, do ministério deles, embora eu enviei o meu filho para cá. Então esse trabalho, me corrija se eu estiver errado, ele não tem vínculo com a igreja deles, com o ministério deles. É um trabalho secular, né? É um trabalho secundário. Evangelístico. Então assim, eles são pastores de uma igreja, né, que a gente já falou sobre isso ali na cidade de Araricá. Mas esse trabalho em si é um trabalho secundário, é um trabalho que não tem vínculo com o ministério deles. Então o pastor, primeira coisa que pensa, mas aí eles vão levar, vão encaminhar os membros para a igreja. Não. Então é algo totalmente diferente, inclusive não tem vínculo com religião nenhum, é um trabalho para casais, eu posso falar isso. Porque, mas com princípios, né? Com princípios, claro, com princípios cristãos, mas... não tem, então você que não sou dessa religião, sou lá católico, sou espírita, sou isso, pode fazer, pode participar, deve fazer, porque o alvo deles aqui, a prioridade deles é o que? Restaurar casamento, restaurar família, que é a base de tudo. Né? Hoje eu trabalhando nessa área hoje familiar, eu sei que a estrutura da família hoje reflete no sucesso de todas as áreas da vida da pessoa, seja financeiro, profissional, enfim. Né? Então eu quero deixar esse recadinho para os pastores, não tenham medo de enviar os seus casais aí da sua igreja para esse projeto, depois vai ficar aqui gravado, você pode entrar em contato com eles ou comigo, a gente vai encaminhar. E eu sei o quanto é precioso hoje que o pastor líder invista
nos casais da igreja, né? E como a senhora falou, pastora, começando pelo próprio pastor, né? Então o pastor que de repente tem essa... Ele vai ter, digamos assim, conhecimento do trabalho para poder realmente falar para os membros, né? Sim. A gente tem lá em Carazinho, né, o apóstolo Egber, que ele veio sozinho para conhecer. Aí, né, Veio casal. Isso, só os dois. Vieram, né, uma igreja batista tradicional, assim, vieram, aprenderam, ficaram apaixonados. No próximo encontro trouxeram 10 casais líderes, pegaram os líderes, trouxeram. Ficaram apaixonados. Hoje nós estamos lá no 5º ou 6º encontro de casais. 7º encontros. E os testemunhos que nós temos lá em Carazinho, a igreja, assim, o movimento que está acontecendo, as famílias sendo resgatadas, tem um deles que eu encontrei, a Gabi, minha filha, encontrou com o filho dele indo para São Paulo no avião. Aí depois ela contou: mãe, eu tô com um menino aqui que conhece vocês, que os pais participaram do encontro de casais em Carazinho. Ele passava o dia todo pensando como matar o pai. Olha só, a mãe frequentava uma igreja, eles eram adventistas e tal, mas o filho tinha raiva, tinha ódio do pai. E ele pensava todos os dias: como eu vou matar o meu pai? Ele conta o testemunho hoje, a gente tem, depois de repente a gente até posta o testemunho dele. Daí, tipo assim, a gente ouvindo aquele testemunho, assim, fora outros gadarenos, né? Então, é um investimento na família, e a gente não convida ninguém para ficar frequentando nem a nossa igreja, nem outra igreja nenhuma. A gente fala para as pessoas o caminho, que é a família. Quando a pessoa entende os princípios da família, automaticamente ela vai querer conhecer esse Jesus. Aí sim, a gente encaminha para igrejas mais próximas. A gente tem a igreja ali em Araricá, não falamos da igreja, tanto é que tem pessoas que frequentam do Brasil, de Bogotá, da Colômbia, já veio pastores para conhecer. Então é um ministério que não é... mineiro também, o apóstolo Marco Antônio, né? Cuida lá de uma rede de 8 mil jovens. Participaram conosco em março do ano passado. No passado eles participaram como encontristas. Aí depois ele veio trabalhar no de junho. E agora, no início desse ano, ele veio trabalhar de novo, de março, né? Veio trabalhar novamente. Minas. Os casais pagam para trabalhar. Ele traz um casal da igreja dele, porque está com desejo de implantar isso. Então, teria que ter, ele quer que a gente vá com uma equipe, né? Uns 5, 6 casais para ajudar e fazer esse trabalho lá em Minas Gerais, né? Então, a gente vê que realmente, sim, é um trabalho que não tem relação com a igreja, mas tem um peso muito forte em restauração familiar. Só uma coisa que eu gosto de falar no encontro lá, que esse trabalho a gente conheceu em São Paulo. Fomos a São Paulo, e isso eu testemunho em todos os encontros, eu falo isso lá. A gente foi em São Paulo, chegamos lá, o pastor que estava coordenando, ele é gaúcho, mas já está há mais de 35 anos lá em São Paulo, e ele levou vários pastores para conhecer esse trabalho. Vários pastores foram até lá, chegavam lá, viam que eram 150 pessoas na equipe trabalhando, assim, como é que vamos fazer? Chegavam aqui e desanimavam, ninguém implantou. Até que nós fomos lá, conhecemos o trabalho, e o primeiro encontro que nós fizemos com só 6 casais na equipe. Eles tinham 150 pessoas. Ela, uma mulher de fé, disse assim: não é possível. Sim, é possível, nós vamos conseguir. E com 6 casais a gente conseguiu fazer o primeiro encontro. E de lá para cá a equipe foi crescendo, né? Nesse último agora a gente tinha quase 30 casais da nossa equipe trabalhando. Então, eu me lembro que uma vez ele veio, no 4º encontro, se eu não me engano, a gente convidou o pastor esse de São Paulo para vir participar do nosso encontro, né, para ver como é que a gente já estava trabalhando. E eu me lembro assim que ele colocou a bandeira do Rio Grande do Sul no chão, se deitou sobre ela e chorou, agradecendo a Deus, porque ele pedia que esse trabalho que tanto estava sendo feito lá, restaurando famílias, ele queria que fosse implantado no Rio Grande do Sul. E ele muitos anos levou pastores que só viam dificuldade. É muito difícil, não dá. Ninguém implantou. A gente foi lá, conhecemos ela, mulher de fé, chegou: não, sim, é possível. Implementamos esse trabalho aqui, graças a Deus a gente tem visto o resultado. A gente não tem noção, pastor, de quanto esse trabalho já tem repercutido assim, em muitos lugares. Tem pessoas que a gente ouve testemunho assim, de longe, né? Mas a semana passada, no domingo retrasado, eu chamei uma menina ali, que ela testemunhou a respeito da casa dela. Foi pega de surpresa. Acho que uns 6 anos. Porque os pais dela participaram em junho do ano passado.
junho agora desse mês, desse ano passado. Filha da Jéssica. A Jéssica e o André, eles participaram em junho do ano passado. Ele era alcoólatra, era dependente químico de muitos anos, mais de 20 anos usuário. Ele espancava a mãe, espancava os filhos. E essa menina, ela testemunhou que eles foram. Agora estão trabalhando no encontro passado. O seu filho participou agora do último agora? Não faz tempo. Ano passado. Ano passado. Mas eles participaram agora como parte da equipe, testemunharam. Que ele foi liberto dos vícios, né? 32 anos fumando, também foi liberto no encontro com Deus. E essa menina testemunha assim que a nossa casa agora, né, eles oram junto. E, assim, e ela sempre chega na... Ela era só vendo meu pai espancando minha mãe, a gente sendo espancada. Hoje nosso pai, assim, ele está uma pessoa totalmente transformada, porque a pessoa que depois que se liberta dos vícios, né, a fisionomia muda, né? Sim. Ninguém pediu para ele parar de usar nada. Que é a casa dela. Então, assim, a gente não tem noção, porque não é só aquela geração, marido e mulher, que está sendo transformada. É a geração seguinte e quem sabe as outras. O destino dela, ao invés de ir pro inferno, vai pro céu, né? Mudança de eternidade, pastor. Mudança de eternidade. O encontro de casais, ele faz mudança de eternidade. Não só dos casais que participam, né? Aqueles que aproveitam e usam as ferramentas, porque como também as gerações seguintes, que a gente vê essa filhos... pequenininha, ela fala, quando ela chega na igreja, né, agora estão frequentando ali a igreja, a Brenda, ela chega, e daí tem a Daia, que é a esposa do pastor Juliano, que convidou eles para irem nesse encontro. E essa pequenininha, quando ela chega, ela tem que ir correndo abraçar a Daia. E a mãe dela chegou e disse: por que tu chega na igreja, tu vai direto abraçar a Daia? Porque ela convidou vocês para ir pro encontro. E a nossa vida, a nossa casa. Olha, que maravilha. Sabe? Então tu vê uma criança pequenininha falar isso, tipo, grata por essa pessoa que levou os pais pro encontro. Tipo assim, por causa de vocês, a nossa vida não é mais um inferno. Sabe? Então, mudança de destino. Que maravilha. E quanto ao investimento que o senhor falou antes, nós, como equipe, a nossa igreja, ela investe na faixa de 8 mil por cada encontro nesses encontros. Então, nunca é para ter lucro. A igreja sempre investe, porque é família. E é um projeto de Deus. É algo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente está sempre investindo para o encontro acontecer. E a nossa equipe, ela faz galetos. Vocês vão, né, seguido tem os galetos lá, então na faixa de 800, meio frango, 700, eles fazem para quê? Para vender, para ter esse recurso para eles também poderem estarem lá trabalhando, porque também tem que paga para trabalhar. Meu Deus. Então o encontro é tão bom que as pessoas pagam para participar e a nossa equipe paga para servir. Olha só. Não, porque assim, ó, aí está o segredo, porque assim, um encontro de quantos dias? 3 dias? 3 dias. Um encontro de 3 dias. Nem dá 3 dias, né? Em Gramado, por R$700. 750. R$750 o casal. Tudo incluso. Tudo incluso. Então é muito barato. Alimentação. A comida é uma delícia. Não, a gente sai de lá gordinho porque a gente come muito lá, né? Mas deixa eu contar o segredo. Todo mundo pergunta qual é o segredo do encontro de casais. Todo mundo quer saber. É que a gente tem uma sala de calefação. Essa sala, meu Deus, é muito fogo nessa sala, porque Gramado é frio, né? Então tem que esquentar essa sala. E essa sala é esquentada, o fogo desce através dos irmãos da intercessão. Lá a gente chora, na verdade a gente fica 3 meses ali orando, clamando, jejuando por vidas que a gente não sabe quem vai estar lá. Mas tudo acontece na sala de oração, na sala de intercessão. Ninguém vê. Tudo está acontecendo lá, mas nos bastidores, onde tudo está acontecendo, no mundo espiritual, é na salinha de oração que a gente tem lá no encontro. Então lá a gente vê o mover do Senhor, né? Então a igreja, ela investe nas pessoas que trabalham, né? Porque tem uma equipe que organiza, que serve ali. E a gente patrocina muitas pessoas que não têm condições de ir, então não é uma regra. Então, investe lá 100% numa pessoa. Não é assim. Né? Então, às vezes a gente pega, esse aqui a gente vai ajudar com tanto, esse aqui a gente vai ajudar com tanto. A logística que tem para funcionar também, a igreja investe. Então, nós poderíamos pegar o valor de todo um custo e dizer, o encontro vai custar aí R$1.000 para pagar todas. Não. A gente cobra o que o evento está pedindo, né? O local, a alimentação, tudo, e o resto a igreja banca. Tipo assim, para acontecer o encontro de excelência. Porque vocês vão ver assim, eu quero deixar uma mensagem para vocês.
que vocês que estão nos ouvindo. Você que vai participar do Encontro de Casais. Eu te garanto, teus olhos nunca viram na vida o que você vai ver nesse encontro. Nunca. Você nunca passou um final de semana tão bom. Vai ser o melhor final de semana da tua história. Você que vai participar desse encontro. Eu te garanto. E se você não gostar, no domingo a gente devolve todo o investimento que você fez no encontro. Olha só. Mas assim, ó, vamos a uma questão muito interessante. Tu falaste que vai sortear aqui. A gente vai depois a gente vai pegar os comentários, a gente vai fazer o sorteio, a gente manda para vocês postam lá. Porque aqui nós temos duas pessoas, né? 2 pessoas. Que daí 2 casais podem ir, né? Tipo assim, a gente vai dar um vale de 350 para um. Sei, entendi. Né? Que daí a gente pode abençoar 2 casais, sim, né? Só que tem uma questão, nós temos aqui quantas plataformas no ar aqui? Consegue controlar isso para nós? Nós temos a minha página. Jesus, agora vai dar um trabalho. Nós temos ali um aplicativo, né? Que eu acho que tem chat também, né? Da Rediozana. Nós temos... Só que a minha página do YouTube, até eu pedi um help aqui pro irmão Silvano. E que eu não sei o que está acontecendo, mas ele, depois que eu encerro ali a transmissão, ele apaga todas as mensagens de participação. Eu acho que é questão de configuração. Pois é. Vamos tirar print aqui, então. Vamos tirar print, vamos tirar print pra gente pegar. Aí, porque eu vejo que tu está acompanhando aqui pela minha página do YouTube? Tô no YouTube. E no YouTube e no Face. Da minha página ou da Rediozana? Eu tô na tua. A minha. Tá, então vamos fazer assim, quem compartilhar, a gente pega os compartilhamentos que vai dar lá no Face e a gente faz o sorteio pelos compartilhamentos. Pode ser. O pessoal vai compartilhando. Sim. Olha aí, gente. Vamos lá então. Compartilha, marca a gente lá, né, no... Como que é o nosso nome? A gente usa tanto aquele... Como que é o nome agora? Esqueci. Tem o Twitter, tem o Instagram. Né? É Pastor Elaine, PRA, Elaine Georgeta. Vamos pro Instagram, então, fazer Vamos fazer no Instagram? Instagram. Compartilha é mais rápido, lá. Isso. Né? Daí a gente faz o sorteio lá de 2 pessoas, né? Tem que ir o casal, tá? Não pode ser namoradinho, não. É o casal. É casal casado, não né? precisa casar no civil, porque depois o casal pode ir lá ajuntado, mas volta de lá, a esposa é pedida em casamento. Da nossa equipe, quando eles participaram, não eram casados. Eles viviam juntos durante algum tempo. 20... 15 anos. Mas para participar como equipe tem que ser casado, né? E lá em São Paulo, eles não aceitavam casais não casados. Mas a gente entendeu que, por exemplo, na nossa igreja tinha um casal que frequentava 27 anos, eram 27 anos juntos, frequentando a igreja, né? Foram lá para o encontro, já a ponto de uma separação. Então, como é que eu ia chegar para eles assim, irmão, faz o seguinte, tu casa, aí para poder participar do nosso encontro de casais, que Deus vai restaurar teu casamento. Não tem como. A gente deu uma oportunidade de fazer diferente, e aí a gente viu que Deus tem restaurado, e eles têm entendido esse propósito, né? E aí, quase fechar a brecha. 99% dos que foram lá que não eram casados, casaram. Interessante. E outra coisa, né, pastor Pôncio, às vezes a gente fala assim pra pessoa, para 750, o casamento tá ruim, estão à beira de um divórcio, não suportam mais nem estar olhando um pro outro. Como que tu vai investir 750, um dinheiro bom num casamento ruim, né? Por isso que a gente fala assim, investe, e se você não gostar, na domingo a gente devolve, né? E a gente tem vários testemunhos ali de que valeu o investimento. Eu tô vendo aqui, enquanto vocês estão falando, como a gente vai fazer esse sorteio aí, porque não vem a coisa aqui. Vou pegar os compartilhamentos. Eu acho que vamos fazer uma postagem aqui ao vivo no Instagram. O que vocês acham? Tá. Tu tá com o teu Instagram aí aberto? Vamos ver aqui. Que a pessoa pode compartilhar, né? Deixa eu tirar uma foto aqui. Fiquei bom nessa. Vamos ver. Vamos comentando aqui, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. O meu é esse aqui. Conseguiu ver? Eu vou fazer assim, vamos falando um pouquinho mais. A gente faz na sequência o sorteio na semana, a gente pode anunciar, de repente domingo a gente anuncia, né? Mas vamos deixar aqui já no... É que... Não, que daí a gente vai pegar os comentários ali, né? Os compartilhamentos. Só que daí eu não quero ser injusto, né?
o pessoal aqui, deixa eu ver aqui. Aí todo mundo que está participando vai ter que fazer o compartilhamento lá no Instagram, no teu e no meu. Sim. E aí a gente faz. Isso, vamos fazer assim então. Depois a gente vai pegar os comentários ali, daí vai estar o nome, coloca o nome do casal, né? E vamos fazer assim, ó, depois eu vou pedir que dois casais vão ter a oportunidade de começar uma nova história. Olha, o ano está encerrando e muitos propósitos que o casal começou lá em janeiro falando assim, 2023 vai ser isso, quem sabe nem chegou ainda nem no comecinho, mas dá tempo, é novembro, ainda dá tempo de passar um final do ano de excelência e começar 2024 com os 2 pés e os 2 joelhos na presença do Senhor. Então vamos fazer o seguinte, quem está assistindo aqui em todas as plataformas, corram lá no Instagram, procurem lá, como é que é o teu? O meu tá PRA Elaine Giorgetta, pastor Elaine PRA, arroba PRA Elaine Giorgetta com 2T, né? Com 2T. Ou então José Pôncio 7, arroba José Pôncio 7. Já busquem lá, curtam nossas páginas ali. Né? E compartilhem, né? E fiquem atentos ali, porque eu vou fazer uma postagem ainda hoje à tarde, vou marcar vocês, aí vocês. E aí você vai compartilhar aquela postagem ali, os que compartilharem ali vão ganhar, então vão participar do sorteio. Talvez alguém que já participou do encontro. Pessoal, mas eu queria participar desse sorteio e eu gostaria de enviar um casal. Pode ser que o teu venha a ser sorteado, né? Sim. Aí você vai ou para trabalhar, né? Ou para levar alguém. Então, é uma pessoa. A gente vai convidar, vai sortear ali 2 pessoas. Com 50% Então, assim, são 2 meio casais. Isso. São 2 meio casais, né? Então, seja o valor... Esforça-te, eu te ajudarei, né? A pessoa faz o restante. Então, acho que é a melhor forma que tem, mas mesmo assim eu vou pedir depois para Rosângela, se ela pode tirar um print do YouTube para mim. Eu quero ver a Rosângela querendo participar. Olha aí, ó. Quero só ver. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, vai dar desculpa. Tem que pagar 50% do encontro. Mas quem quer, dá um jeito. Né? E a gente pode participar na sexta e no domingo? Porque no sábado claro que não. Claro que não. Pede folga pro teu chefe. Já fui ver minha agenda. E tem como trocar? Tem. Vamos orar. Tudo tem um jeitinho, né, pastor? Lá tem que ser os 3 dias, esquecer do mundo. Esquecer do mundo. Porque assim, quantas vezes na Covid pessoas tiveram que se distanciar, tiveram que ir para um leito do hospital, ser entubado. Quantas situações aconteceram que de um dia para o outro a pessoa teve que resolver a vida, né? Então, são 3 dias que você vai esquecer do mundo. E tem mães que falam, porque não pode levar criança, é só o casal, o encontro é de casais. E aí, às vezes, acontece assim, mas como meu filho nunca ficou longe de mim, que não sei o quê, eu não vou conseguir me ligar no encontro em função do filho. Quando chega no sábado, ali de meio-dia, mais ou menos, a mãe esquece que tem filho. Completamente, porque o encontro é algo assim, como eu disse, os olhos da pessoa nunca viram o que acontece lá. Nunca, 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 nunca. Isso eu garanto. Interessante que... Bom, nós estamos chegando ao final, olha só. Viu? É que esse pastor fala muito, meu marido fala demais, por isso. Isso que eu me contive hoje aqui, né? Eu me contive, né? Mas, gente, muito obrigado pela participação e com certeza acho que vão ter que marcar outros dias, né? Para vocês virem de novo, porque faltou muito assunto. Mas eu vou deixar essa questão para os ouvintes aí decidirem, né? Se eles quiserem que eles voltem, né? Vocês vão colocar ali sim. Vamos fazer assim, né? Digitam lá agora no YouTube, você que está online lá. E assim, queremos eles de volta. Nós vamos trazer aí de volta, com certeza, né? Numa outra enquete. Falamos aí o que faltou falar, né? Porque realmente é algo muito interessante, principalmente nessa questão familiar aí, tá? Então vamos deixar vocês aí para as considerações finais, agradecimento aí. Amém. Depois... Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, né, que Deus nos deu de estarmos aqui. Glória a Deus por isso. E que Deus venha abençoar muito a vida de vocês, que vocês possam estar aí, né, evangelizando, ganhando vidas para o Senhor, transformando famílias, né, que quando a gente está inserido nesse projeto família, e eu vi que vocês estão, é o projeto do céu, é estar inserido no projeto de Deus, família. Independente para onde essas famílias vão estar congregando. Eu sempre penso assim, não importa onde eles vão congregar, importa que eles vão estar na presença do Senhor. Mais uma vida que a gente resgatou e trouxe para a presença de Deus. É isso. Deus abençoe. Eu também quero agradecer o convite, né? O
pastor José Pons, que só tem uma coisa que me faz cancelar a agenda. Quando a gente vai fazer alguma coisa em relação à família, ou falar em relação à família. Sábado, quando a gente vai para os encontros, sábado para mim é o melhor dia da semana no consultório aqui em Sapiranga. Mas todos os encontros a gente cancela a agenda, não marca nada, porque já está reservado para o senhor. Hoje cancelei toda a minha agenda também para estar aqui, mas como é questão família, a gente tem a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus está fazendo a cada encontro. Nós teremos com certeza muita coisa para falar daquilo que Deus faz. Então foi motivo de nós estarmos aqui. Quero agradecer o convite, e entregar, como a gente costuma dizer, toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo aquilo que a gente falou aqui, por restauração de famílias, por aquilo que a gente tem visto Deus fazer. A gente costuma dizer que se não for Ele trabalhando nesse encontro, a gente só é o instrumento, com certeza nada aconteceria. Então eu quero dedicar ao Espírito Santo de Deus, e a Ele eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo sucesso desse trabalho. Agradeço o convite, Deus abençoe esse trabalho que o senhor está começando aqui, que Deus possa ainda levar o senhor a voos muito mais altos. Amém. Tão alto ao ponto de chegar em Israel com a gente. Olha aí. Quem sabe um dia o senhor vai estar pisando em Israel conosco. Com certeza, né? Fazendo podcast lá em Israel. Glória. Gente, muito obrigado, né? Eu realmente estava bem emocionado hoje de manhã, porque eu sei como é a agenda de vocês, né? Então, eu sei, vocês cancelaram muitas coisas para estar aqui. Então tinha que ser algo especial, e com certeza foi, né? A gente orou no início ali, o Espírito Santo conduziu, e eu creio que isso aqui vai dar muitos frutos ainda, que a gente semeou aqui, tá bom? Glória a Deus. Muito obrigado a vocês pela presença, e esperamos aí numa próxima oportunidade a gente estarmos aí de novo, tá bom? Um abraço a todos, agradecemos aí muitas mensagens que querem de volta aqui, ó. Olha aí. Então é isso, então tá definido então. Então vamos marcar a próxima agenda aí. Amém. Tá? Então tá, um abraço a todos vocês que estavam conosco, continue ali compartilhando, comentando ali, né, na transmissão, e não esqueçam, vão lá para o nosso Instagram, né, se você que ainda não faz parte da nossa página lá, vão lá, entrem lá. E quem quiser conhecer a Gabi Georgeta, a gaúcha em Israel, né? Ela está sempre postando vídeos lá de Israel. Olha que maravilha. Né? É Gabi Georgeta. Gabi Georgeta, tá bom? Então vão lá pro Instagram, porque ainda hoje eu estarei fazendo a postagem para você compartilhar lá e estar participando desse sorteio aí, tá bom? Um abraço a todos então, e até a semana que vem. Amém. Senhor.